Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, antes de eu fazer a leitura da palavra, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Natan, pela vida da pastora Leila, pastora Leila. Eu glorifico a Jesus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando o ministério, a família, o lar desses irmãos, porque pastorear não é fácil, né, irmãos? É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas porém gratificante. Quando nós ouvimos esses testemunhos de que Deus faz, que Deus opera, é gratificante. Então, eu quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Natan, pela vida da pastora Leila e também pela vida dos irmãos que aqui estão. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele assim: que bom que você veio. Fala de novo aí para ele dar um glória a Deus, irmãos. Que bom que você veio. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Também não posso deixar de falar, de agradecer a minha esposa que está ali, a irmã Eliane, o irmão Jaziel, que já deve estar aí com as crianças brincando. Mas eu estou feliz, irmãos, porque Deus tem uma palavra aos nossos corações aqui nesta noite. Amém? Por favor, queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus, o segundo dia desta campanha, e eu acredito que Deus irá falar conosco também neste segundo dia, porque o prazer de Deus, a alegria de Deus é falar com cada um de nós, e Ele quer falar com você aqui nesta noite. Capítulo 2 do livro de 2 aos Reis, e o verso de número 14. Eu falei capítulo 5, irmãos? Capítulo 5, glória a Deus. Eu lerei o verso 10 e depois eu lerei o verso de número 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Lerei mais uma vez. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficarás limpo ou purificado. Verso de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Pode tomar o teu assento. Meus irmãos, diante desta palavra, há algo que recai sobre o meu coração para falar com os irmãos, e é uma palavra muito simples, e ela se destaca de forma especial na vida daqueles que a servem ou a seguem. A palavra que eu gostaria de destacar aqui, irmãos, é a palavra obediência. Quando nós adentramos a este templo, a pastora estava falando a respeito da obediência. Quando nós falamos de obedecer, irmãos, fica meio que uma palavra, para alguns dura, para outros é muito fácil obedecer. Porque tem 2 tipos de pessoas na igreja: aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem. A Bíblia Sagrada, irmãos, vem nos trazendo vários exemplos de homens e mulheres que obedeceram a palavra de Deus,
que obedeceram a palavra dos servos de Deus, que obedeceram a palavra do homem de Deus e prosperaram e foram abençoados. Deus deu livramento, Deus guardou e Deus os abençoou. Para você ver como é tão tremenda esta palavra obediência, que quando o povo, Deus havia feito um homem lá no Éden, e havia dito a ele: olha, de tudo que tem aqui, você pode participar, menos desta árvore que está no meio do jardim, não toque nesta árvore. Por quê? Porque Deus estava exigindo de Adão a obediência. A Bíblia Sagrada diz então que um certo tempo aquele homem foi obediente à voz de Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus via todo final da tarde conversar com aquele homem, dialogar com ele, perguntar para ele como é que ele estava, como estava aquela situação, se ele estava vivendo bem, se estava tudo tranquilo na vida daquele homem. Enquanto ele obedeceu, ele era tão obediente a Deus que Deus começou a observar o modo dele viver, o modo dele se comportar, e então Deus disse: façamos para ele uma adjuntora, alguém para estar ao lado. Por quê? Porque ele estava obedecendo. Deus então fez um sono cair sobre Adão, tirou-lhe de sua costela, do seu lado, uma varoa, e disse para ele: olha, Adão, você vai falar tudo o que eu te disse a esta mulher, explique para ela tudo. Então a história nos diz, irmãos, que Adão, ele explicou tudo para Eva. Eva também um certo tempo foi obediente, Eva também um certo tempo obedeceu. Mas olha que coisa tremenda, irmãos, todas as vezes que nós estamos em obediência à palavra de Deus, todas as vezes que nós estamos caminhando para obedecer a Deus, Satanás está observando, o diabo está somente de largo olhando e vendo quais são as nossas atitudes, quais têm sido as nossas atitudes diante de alguns problemas, diante de algumas coisas. E olha o que a Bíblia diz: quando Eva, ela estava caminhando no meio do jardim, veio a serpente, a mais sagaz do jardim, e então começou a falar para Eva que ela deveria, que ela poderia tomar posse daquilo, porque ela também seria sábia, os seus olhos se lhe abriam. O diabo não enganou aquela mulher, porque Deus tinha falado para Adão, mas ele tentou fazer com que o sentimento dela entrasse a soberba, entrasse a arrogância e a ganância de aprender aquilo que só Deus podia fazer. Então a Bíblia Sagrada diz que quando ela ouviu a serpente falar com ela, que ela teria sabedoria, que os seus olhos se lhe abririam, que ela seria semelhante a Deus, ela caiu na tentação e então tocou naquilo que não era para tocar. Meus irmãos, Deus está falando conosco nesta noite, nesta oportunidade: vai somente até onde eu estou te mandando, faça somente aquilo que eu estou te ordenando, põe a mão somente naquilo que eu estou te dando ordem, porque se você passar daí, eu já não vou me responsabilizar, você vai colher por causa das tuas decisões. E o que é que aconteceu com ela, irmãos? Ela começou a colher por causa das decisões. E então a pastora comentou aqui a respeito de um versículo: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas Eva não deu ouvido, e ela foi lá e tocou naquilo que não era para tocar. Então essa questão de obediência e desobediência, irmãos, é algo que está permeado no homem, é algo que está no homem da natureza caída, do homem caído. Então a maioria das vezes o homem vai pender a errar, o homem vai pender à tentação. Você pensar na tentação é uma coisa, você ceder a ela é outra coisa. Então você pode, irmão, quem sabe nesta noite, está pensando em alguma coisa que não é do agrado de Deus, você até quer fazer, pensando que é bom para Deus, mas Deus está falando conosco: obedeça a minha palavra. Para você ver que tem coisas que parecem tanto que é do agrado de Deus, irmãos. Saulo de Tarso, ele era um fariseu. Saulo de Tarso conhecia a lei de Moisés de trás para frente, de frente para trás. Então Saulo conhecia o Deus que Moisés servia. A igreja agora estava em expansão.
Atos dos Apóstolos, a igreja estava crescendo. A igreja estava crescendo não só em números de pessoas, mas também em poder e em autoridade espiritual. Então Saulo de Tarso, vendo aquela igreja, aquela comunidade crescendo, o que entra no coração dele? Eu vou até Damasco, naquela cidade de Damasco, eu vou pegar a carta e vou destruir, eu vou matar, eu vou prender todos esses cristãos. Por quê? Porque na lei de Moisés não haveria outro Deus, não tinha outro Deus. Então Jesus aparece pregando e falando que ele é o Filho unigênito de Deus, que ele é o próprio Deus. Então o que é que Saulo diz? Não, para poder cumprir a palavra de Deus, eu vou destruir a igreja, eu vou acabar com a igreja. Mas ele mal sabia que a igreja tinha um dono e ainda tem. Saulo de Tarso mal sabia que a igreja tem um patrão, que a igreja tem um Senhor, que a igreja tem alguém que está à frente dela. Quando Saulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, vai até Damasco, com quem é que ele encontra, irmão? Ele se encontra com o dono da igreja, e a Bíblia Sagrada diz que em vez de ele ser perseguidor, ele começou a ser perseguido, porque quem bate de frente com Deus não fica de pé. Nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer para você que você é a igreja de Deus, que você é templo de Deus, que você é morada de Deus, e todos aqueles que se levantarem contra você, vai bater de frente com o teu Deus, e eles irão ser envergonhados, porque sobre a tua vida está o próprio Deus. Aleluia. Então tem coisas, irmãos, que nós fazemos pensando que está agradando a Deus, e então nós desobedecemos porque pensamos que está certo. Naamã agora, queridos, eu não vou prolongar muito, mas era só para entrar na mensagem, a introdução da mensagem, para falar a respeito da obediência. O profeta Eliseu, quem era o profeta Eliseu? Você também conhece a história. Foi o sucessor de Elias, andava com Elias, caminhava com Elias, comia a mesma comida que Elias, fazia a mesma coisa que Elias fazia. Então teve um dia que Deus falou com Elias que iria levá-lo. Eliseu então diz: olha, eu quero esta porção que o Senhor tem. Não do mesmo jeito, eu quero uma porção dobrada. Eu sei que Deus te usa nos milagres, Elias, Deus te usa na terra, mas eu quero ser usado um pouco mais. Aleluia. Queridos irmãos, quando nós pedimos a unção de Deus para sermos usados para Deus, Deus não olha para irmão A, para irmão B e para irmão C. Deus só olha somente para o desejo e do desígnio do meu e do teu coração. Se no teu coração tem algo para fazer para Deus, na obra de Deus, para pregar o evangelho de Deus, para ganhar almas para Jesus, deixe isso no teu coração, porque a unção do Espírito Santo estará engajada dentro de você, para quando você ir, para quando você abrir a tua boca, Deus se manifestar e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Eliseu era um homem de Deus. Então, quando o rei da Babilônia vai até Jerusalém, ele pega uma levada de judeus, pega algum povo do meio dos judeus, para poderem ficar exilados, separados da sua terra, separados da sua pátria. Mas no meio daquele povo tinha uma menina que se destacava. A Bíblia Sagrada diz então que essa moça, ela foi levada para a casa desse moço por nome de Naamã, para a casa desse general. E chegando lá na casa desse general, ela começou a observar. E quando ela começou a observar, ela viu que Naamã era um homem muito respeitado, era um homem muito conhecido, era um homem que tinha muitos bens, porém era leproso. Então ela pega e diz para sua senhora: senhora, se o meu senhor soubesse que lá em Jerusalém tem alguém para poder tocar na vida dele e essa lepra ser curada. Então aquela mulher despertou o desejo dentro do coração dela, irmãos, quando ela ouviu que a situação de Naamã podia ser mudada.
quando ela ouviu que poderia acontecer algum milagre, o desejo do coração dela mudou. Por quê, pastor Flávio? Porque ela foi até Naamã e disse: olha, a moça disse que lá onde eles moravam tem um profeta, tem um homem de Deus lá, e através da oração dele, essa sua lepra, ela pode ir embora. Então, o que é que despertou dentro do coração daquela mulher, irmão, e dentro do coração daquele homem? A fé. Quando a fé começou a ser despertada dentro do coração daquele casal, Deus já começou a trabalhar a favor daquele casal. Quantos têm fé aqui nesta noite? Oh, bendito é o nome de Jesus. Eu já estou sentindo o trabalhar de Deus em vidas aqui nesse lugar, por causa da tua fé. Hebreus capítulo 11, o verso 6, sem esta fé é impossível você agradar a Deus. Quando a moça pregou para a sua senhora foi e mandou a mensagem para o moço. Ele disse: não, eu tenho que ir lá, eu tenho que correr até aquele lugar, eu tenho que me dispor até aquele lugar, porque lá tem um homem de Deus. Escuta aqui, por favor, irmãos. Aonde tem homem de Deus, tem milagre. Aonde tem homem e mulher de Deus, há curas. Aonde tem homem e mulher de Deus, há libertação de vidas. Aonde tem homem e mulher de Deus, Deus levanta as almas, Deus levanta uma igreja. Onde tem homem e mulher de Deus, Deus levanta um povo para poder ser testemunha das suas obras, das suas maravilhas, do seu poder e do seu amor. Então ele foi até onde estava o homem de Deus, despertou no coração dele a fé. Pastor Natan, eu sinto muito em dizer, mas eu tenho que falar. Tem pessoas que vivem de campanha em campanha, tem pessoas que vivem de culto em culto, tem pessoas que vivem de congresso em congresso, e não acontece nada na vida dele, não acontece nada na vida dela. Por que, irmão Flávio? Porque Deus não quer fazer? Não, Deus quer fazer. Mas Deus, irmão, não é empregado de ninguém. Deus não é funcionário público de ninguém. Você dá o primeiro passo com a tua fé, Deus vem então com o seu milagre. Quando você acredita na palavra do profeta, na palavra do pastor, na palavra de Deus, você crê, e quando você crê, Deus começa a trabalhar a teu favor. A mulher tinha 12 anos que estava com fluxo, riquíssima, tinha muito dinheiro. A Bíblia então diz que ela gastou todo aquele dinheiro tentando curar a sua enfermidade. Todos os bens que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha, toda a riqueza que ela tinha, não pôde curar ela. Então ela ouve falar de Jesus, irmãos. Eu me alegro quando eu falo da Bíblia Sagrada, porque eu creio nesse Jesus que Ele ainda faz milagres. Ele ainda opera um impossível. Orai canto, oreminácia. Ele ainda faz coisas tremendas acontecerem. Aleluia. E quando ela ouve falar de Jesus, ela diz: se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Se eu só tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. Olha a fé trabalhando de novo. O que me chama a atenção, irmãos, é na atitude daquela mulher. Porque para ela tocar na veste de Jesus, Jesus só estava sozinho quando estava no monte orando. E a ele e os 12 discípulos. Mas quando Jesus estava pregando no meio da cidade, no meio da praça, atravessando de um lado do mar para outro lado do mar, era mais de 15 mil pessoas que iam de encontro a Jesus. Então imagine comigo, Jesus agora estava indo à casa do moço por nome de Jairo, porque chegou até Jesus, a sua filha estava quase à beira da morte, então ele disse: Senhor, vai até a minha casa, porque a minha filha precisa de um milagre.
Jesus então estava indo até a casa desse Jairo a caminho. Imagina comigo a multidão vindo atrás de Jesus. 3 tipos de pessoas seguiam Jesus. Uns iam por causa do pão, outros iam por causa do milagre, mas outros iam porque confiavam e acreditavam que Ele era o Messias, o unigênito de Deus. Há 3 classes de pessoas na igreja: a que vem por causa do pão, as que vêm por causa do milagre e as que vêm porque acreditam que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Tem alguém aqui que acredita nisso? Levante a tua mão, abra a tua boca e adora a Jesus. Alamandure candore minas, orai cantore minarasuriécia, arai mandure cantore minácia. Eu estou vendo portas se abrindo aqui, meus irmãos. Eu vejo portas brancas sendo abertas, e o Senhor manda dizer para a igreja: essas portas estão sendo abertas, é para os meus servos que creem, é para os meus servos que acreditam. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8, e eu tenho nas minhas mãos a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, a chave que fecha e ninguém abre. A chave da tua porta está nas mãos do Senhor, e Ele está abrindo porta, Ele está abrindo porta, Ele está abrindo porta para a tua vida aqui neste lugar. Oh Espírito Santo, tu tens a liberdade, Senhor. Quando Jesus estava indo até a casa de Jairo, aproximadamente 15.000 pessoas estavam indo também. Mas aquela mulher pensou: se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu vou ficar curada. Livro de Levíticos, irmãos, lá no capítulo 12, capítulo 13 e 14, vem nos falando a respeito de algumas pessoas que não deveria estar no meio de ninguém, tinha que viver isolada. E uma dessas pessoas, desse tipo de pessoas, era a pessoa que tinha fluxo de sangue. Então aquela mulher vivia isolada, separada de todo mundo, todo o dinheiro que tinha, não pôde fazer nada com ela. Então se ela saísse correndo no meio da multidão, com certeza alguém ia ver que ela era enferma e ia derrubar ela de algum jeito, pastor. Eu não sei se iam bater nela, se iam fazer alguma coisa, mas que iam fazer alguma coisa com ela, isso iam. Então o que é que aquela mulher faz, irmãos? Esta é uma analogia minha, é um pensamento meu. Se é para tocar na orla da vestimenta, a orla fica aqui embaixo, sim ou não? Aquela mulher então, ela se agachou para ir até os pés de Jesus. Quando aquela mulher se agacha para ir até os pés de Jesus, quando você dobra os seus joelhos, irmão, é sinal de humilhação. E ela vai caminhando até Jesus debaixo da humilhação. Ela vai até o encontro de Jesus, mas debaixo de humilhação, ajoelhada. Então imagina aquela mulher percorrendo a cidade, ajoelhada até tocar em Jesus. Talvez seja por isso que Jesus falou: aqueles que são humilhados, eu vou o exaltar. Aqueles que são humilhados, eu tenho exaltação para ele. Quando aquela mulher foi até Jesus, ela também reconheceu o poderio de Cristo. A Bíblia Sagrada diz que ela tocou na orla do mestre e de imediato ela recebeu a cura, de modo que o próprio Jesus sentiu que algo estava acontecendo. Aquela mulher chamou a atenção de Jesus, aquela mulher se humilhou aos pés de Jesus. Eu já quero te dizer, meu irmão, se você está aqui se humilhando na presença de Jesus, pode se preparar. Tem milagre de Jesus para a tua vida, tem milagre de Jesus para a tua família, tem milagre de Jesus para você. Ela se humilhou. Quando você se humilha, irmão, olha, escuta isso daqui.
Deus olha para você com um olhar diferente. Tiago escreve assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, alguém tem te humilhado, alguém tem te posto, no perdão da palavra, para baixo de cachorro. Mas Jesus, Ele tem exaltação para a tua vida. Deus tem exaltação para a tua vida. Quando você se humilha, Deus está te olhando. E o que é que aconteceu com este Naamã? Ele teve que se humilhar para reconhecer o poderio de Deus através da vida do profeta. Quando Naamã chegou até a porta da casa do profeta, ele disse: olha, Naamã, vá até o rio Jordão, o texto que nós lemos, mergulha 7 vezes lá. Primeira coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que obedecer para poder receber o milagre. Deuteronômio capítulo 28, Deus manda a Moisés escrever assim: se vocês ouvirem a minha palavra, obedecer as minhas palavras, guardar no teu coração os meus mandamentos, então vocês comerão, desfrutarão do melhor desta terra. Quando Naamã ouviu a palavra do profeta, a princípio ele rejeitou, irmão, aquela palavra. Por quê? Porque o rio Jordão era um rio onde recebia água que vinha dos palácios reais. Então o palácio do rei, da onde Naamã havia saído, tudo que saía lá do palácio dele, desaguava ou desabava no rio Jordão. Por isso que Naamã falou: mas como eu vou num rio desse, num lugar sujo desse? Fala para o teu irmão assim: o modo de Deus trabalhar é diferente do teu. É diferente do teu. Quando o profeta falou para o Naamã: vai até o rio Jordão, mergulha naquele rio, porque você vai receber o seu milagre. Estava na mão de quem, irmão? Estava na mão do Naamã. Ele tinha o livre-arbítrio. Não, se eu quiser obedecer, eu obedeço. Mas se eu não quiser, eu não vou obedecer. Então estava na mão do Naamã. Estenda as tuas mãos assim, por favor. Olha para a tua mão e repita comigo: está nas minhas mãos o meu milagre. Volta para mim. Se Naamã tivesse desobedecido, irmão, que foi o que ele fez a princípio, com certeza ele não ia receber o milagre. Com certeza não ia acontecer nada. Naamã vira as costas e sai andando. Mas tinha tantos rios bons, tinha tantos lugares bons para mim poder ir. E Eliseu me manda ir logo no Jordão. Segundo a história, os babilônicos acreditavam que quem fazia milagre na época também era um deus das águas que estava no Jordão. O que é que Eliseu estava mostrando para Naamã? Que não era o Jordão que curava, e sim o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Eliseu, e através da obediência dele na palavra que aconteceria o milagre. Olha o que Deus está falando para nós aqui nesta noite. Tem coisa que você está pensando que vai vir de outro lado. Você está olhando sempre para o mais alto, para o mais belo, e eu não posso te criticar nem te julgar, porque Samuel também olhou assim. Um dos maiores profetas da história. Deus falou: vai até a casa de Jessé, porque eu tenho alguém para escolher lá. Quando chegou o mais belo, o mais robusto, o mais bonito,
Samuel olhou e disse: é esse daí que Deus está escolhendo para poder reinar em Israel. Então a voz de Deus soa audível até Samuel e diz: Samuel, não é esse daí que eu escolhi, porque você está olhando por fora, eu estou conhecendo o coração dele, Samuel. Não é esse daí, Samuel. Deus não vê como o homem vê. Deus está te olhando por dentro. Deus está te vendo por dentro, aonde o bisturi do médico não chega. Você não precisa tomar anestesia geral para Deus poder trabalhar no teu coração. Esse Deus que nós servimos, Ele entra no teu coração, sem precisar te anestesiar, sem precisar abrir o teu peito, sem precisar cortar a tua carne. Deus te ama, e é por isso que Ele cuida de você. Deus te ama. Deus está trabalhando em corações aqui nesta noite. Corações duros. Deus fala, mas a incredulidade atrapalha de Deus realizar na sua vida. E como que pode, irmão Flávio, alguma coisa atrapalhar Deus trabalhar? Deus, Ele não vai contra o seu princípio básico, que é o livre-arbítrio do homem. Então você dá lugar para Deus, você crê na palavra, então Ele realiza o milagre sobre a tua vida. Se você crê que Ele está trabalhando nesta noite, com um sinal, levante a tua mão e verbalize esta fé, glorifique, adore, exalte, porque Deus está trabalhando a teu favor. Vai lá, Naamã. Naamã voltou para trás, porque ele estava olhando o que normalmente nós também olhamos, a aparência do rio. Isso daqui é tremendo, irmão, porque nós precisamos de pessoas assim ao nosso lado. Se você ler, aleluia, o verso de número 13, chegaram algumas pessoas que trabalhavam com Naamã. Naamã estava entristecido, Naamã estava angustiado, Naamã estava frustrado, porque ele dizia: eu venho até a casa do profeta, e ele manda eu voltar para trás e mergulhar no rio. Aí chega duas pessoas para poder ajudar Naamã na sua fé, que a princípio estava meia incrédula, morta. Então ele diz: Naamã, meu senhor, se o profeta tivesse te dito alguma coisa difícil, o senhor obedeceria, sim ou não? Naamã coça a cabeça e diz: é verdade, eu obedeceria. Meu senhor, o profeta só pediu para que o Senhor mergulhe no rio 7 vezes. É pesado para o Senhor isso? Olha a simplicidade, irmãos. Alamandurecandarábia, oramandarassurirécia. Deus, Ele é simples no seu agir. Deus é simples no seu trabalhar. Quem complica é nós. Quem complica é o homem. Quem complica é a mulher. Deus é simples demais para trabalhar. Depois que esses dois foram lá e animaram a Natã, ou melhor dizendo, perdão pastor, a Naamã, Deus está animando o teu coração nesta noite. Orai canto, oreminassi candalás. Tu disseste: Senhor, eu preciso de algo na minha vida. Alamandure candarábia. Uriminassi canto, oreminassi atergiamanto, oreminarassurirécia. E o Senhor manda dizer a você: eu conheço os propósitos e os desígnios que estão aí dentro do teu coração, e sei que são pensamentos bons, são pensamentos de bem, para com a minha obra. Alamandure candarábia serimi candalás. E o Senhor manda dizer a você, pastor Natã, que Ele está renovando a tua vida espiritual, porque ainda tem muita coisa para fazer, tem muita
obra para fazer, tem muita palavra ainda para pregar, tem muita alma ainda para resgatar. O Senhor manda te dizer: eu estou derramando sobre a tua cabeça e escorrendo este azeite até a ponta dos teus pés. És o meu escolhido, és o meu ungido para esta obra, diz o Senhor, para a tua vida nesta noite. Naamã então falou: rapaz, é verdade o que você está falando, eu vou voltar lá naquele rio. Mas a princípio ele não aceitou. O que, irmão Flávio, o que o senhor quer dizer? Eu quero te dizer, irmão, que o que Deus tem preparado para você é para você. Você não precisa duvidar naquilo que Deus está falando com você. Porque se você duvidar, Deus não trabalha no meio da dúvida, irmão. Deus trabalha no meio da certeza. Não, eu creio, então Deus está trabalhando. Eu estava pregando nesta manhã, na Igreja Pentecostal Cristo Vivo, e na semana retrasada também, nós estávamos lá levando a palavra, e Deus me usava para falar para uma moça que Deus estaria abrindo uma porta de emprego para ela naquele dia, que a chave estava na mão dela, era só ela acreditar. Passou-se 2 dias, a missionária Elza liga para mim e fala: irmão Flávio, a empresa chamou aquela irmã para poder trabalhar. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus tem coisa boa para nós. Aquela moça foi, fez a entrevista, fez tudo. Ela foi para trabalhar, irmão, de faxineira, auxiliar de limpeza, nessa empresa. Então o patrão dela chegou para ele e falou assim: olha, eu não quero você na limpeza, eu quero você trabalhando na cozinha. Para quem não sabe, o salário de um auxiliar de limpeza é R$600, com os descontos, irmão, é 500 e alguma coisa. Quem trabalha de auxiliar, mesmo que seja auxiliar, ganha de 800 para cima. Eu olhei para a cara daquela moça, eu falei assim: minha filha, Deus está querendo dar o melhor para você, e você quer ficar de auxiliar de limpeza? Deus está preparando o melhor para você trabalhar na cozinha. Você não tem curso, você não tem nada. Deus está abrindo a porta e você está perguntando e duvidando: será que é? E às vezes é assim que acontece conosco. Deus está falando que vai te abençoar, Deus está falando que vai fazer, Deus está falando que está trabalhando a teu favor, mas a incredulidade atrapalha de você poder receber. E hoje eu falei para ela de novo: olha, Deus está te abençoando, deixa Deus te abençoar, rapaz, joga essa incredulidade para fora. Ela disse: é mesmo, meu Flávio, eu vou aceitar essa proposta.